Olá, tudo bem? Destaques RMS News. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Sorocaba, sede da região metropolitana, temperatura mínima 15 graus e a máxima pode chegar na casa dos 27 graus. Dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva, segundo o Climatempo. Câmara de Sorocaba instaura a CPI. A Câmara de Sorocaba instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar denúncias formuladas pela TV TEM contra a Prefeitura Municipal de Sorocaba acerca de contratos realizados através de licitação e com dispensa destas. A CPI investigará fatos ligados à denúncia apresentada nos veículos de comunicação da cidade no dia 20 de setembro. A comissão será presidida pelo vereador Cristiano Passos e terá como relator o vereador Luiz Santos. O presidente da comissão, Cristiano Passos, falou sobre o funcionamento da CPI. A CPI é uma comissão naturalmente política. Após as oitivas que teremos aqui, as conversas que teremos com os envolvidos, fará um relatório final, naturalmente tem um presidente, o relator e os membros dessa CPI. Após todas as oitivas, então faremos o quê? Um levantamento de todo o relatório e enviaremos, como é sendo feito, para o Ministério Público, porque é o Ministério Público que pode decidir sobre o destino das investigações. Lembrando que a CPI é uma comissão política, ela não tem poder nenhum de prender, de soltar ou de julgar, apenas de analisar tudo isso. No entanto, já está no Ministério Público, mas por uma questão de pressão popular, as pessoas querem, então estamos fazendo aqui a CPI para poder averiguar mais esses fatos. Bom, ainda não definimos, vamos sentar, a partir de amanhã vamos sentar para definir isso e faremos uma nota à imprensa relatando todas as datas das oitivas, quem serão ouvidos e na reunião quem estará presente na reunião. Tem que ter o quórum na reunião para a gente poder conversar. Não, exatamente. O Lula fez as CPIs lá, retirou deputados e ninguém falou nada. Então a CPI, lembrando que é um instrumento político. Então se elas não tiveram articulação nenhuma, não tenho culpa se eles não têm articulação, se eles não conseguem aprovar nem feliz aniversário nessa casa, não é problema nosso. CPI instalada? O grito da oposição pode até fazer sentido, mas não se justifica. A articulação do governo faz parte do jogo. Infelizmente, a oposição não quer investigar. A oposição quer linkar o prefeito Rodrigo Manga aos fatos e elegê-lo como o grande culpado. A oposição não está nem aí para a família Ial. A oposição está de olho nas eleições do próximo ano e quer desgastar a imagem política do prefeito. Nesta estratégia utilizada pela situação, pela base governista em comandar a CPI, com presidência e relatoria, pode até dar uma tranquilidade momentânea. Entretanto, os governistas devem estar atentos porque a oposição, apesar de não estar no comando da CPI, promete não dormir no ponto e pode fazer muito barulho e dar muita dor de cabeça para os envolvidos. Por outro lado, os vereadores governistas não vão ficar quietos e prometem que, se preciso for, expor as vísceras desta situação, mostrando o que está por detrás dessas denúncias, expondo áreas, inclusive empresariais, do campo do entretenimento da cidade, linkados com setores da comunicação. Quem viver, verá. Sorocaba terá patrulhamento intensivo com motocicletas na região central da cidade. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, finaliza os preparativos para a implantação de patrulhamento intensivo com motocicletas na região central de Sorocaba, na região central da cidade, feito pela Guarda Civil Municipal, a GCM. Motociclistas que integram a frota da GCM estão sendo preparados para começar a operar nesse serviço. A ação deve começar em breve e será realizada, sobretudo, por equipes que vão atuar em horários estratégicos diariamente. Segundo o secretário de Segurança Urbana, Alexandre Caixeiro, os pilotos, inclusive, passarão por treinamento de patrulhamento e abordagem com motocicletas para agir com toda a precisão.
Importante investimento na área da segurança urbana de Sorocaba, mas vai aí uma dica importante, que esta modalidade de patrulhamento, que proporciona facilidade no deslocamento dos agentes de trânsito, nesse caso os GCMs, não fique restrita apenas à região central ou nobre da cidade, mas que tenha deslocamentos nos corredores do BRT, principalmente em horários de pico, para coibir o abuso de motoqueiros e motoristas que invadem a via de ônibus, proporcionando real possibilidade de acidente descumprindo as regras de trânsito. Requerimento do Estatuto do Nascituro recebe 297 assinaturas e pastor Jefferson Campos, deputado federal, celebra vitória da vida. O deputado federal pastor Jefferson Campos, do PL, classificou como vitória da vida a adesão de 297 parlamentares que assinaram o requerimento que pede regime de urgência ao presidente da Câmara dos Deputados para que paute o Estatuto do Nascituro para apreciação dos deputados. Em sua fala, o parlamentar esclarece que o Estatuto protege a vida desde a sua concepção e salienta que sua aprovação acaba com essa falácia de que o aborto deve ser liberado no Brasil. A descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, que começou a ser julgada virtualmente pelo Supremo Tribunal Federal na madrugada do dia 22 de setembro, é um tema polêmico, tanto entre grupos mais conservadores que se opõem à legalização, como os evangélicos, quanto entre movimentos de esquerda e mais progressistas. Tive uma experiência nessa semana deparando com um caso real. Uma amiga jornalista, grávida de 5 meses, ao ser questionada por mim sobre o tema e sua gravidez, mostrou em seu celular o ultrassom de seu bebê, aos 3 meses e outro mais recente. Fiquei, confesso, perplexo, e ela detalhou: aqui é a cabecinha do meu filhinho, e aqui é o pezinho. Isso com 3 meses no ultrassom. Daí ela disse: quem defende o aborto diz que nesta fase o coraçãozinho da criança não funciona, está em formação. E daí ela concluiu: eu ouvi, Oliveira, o coração do meu bebê bater aos 3 meses quando fiz o ultrassom. Encerrei a conversa pensando no voto da ministra relatora do STF, Rosa Weber. O tema está posto para reflexão. Consumo nos lares cresce 2,58% até agosto, anuncia a Abras. O consumo nos lares brasileiros, pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercado Abras, registrou alta de 2,58% de janeiro a agosto de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em agosto, o consumo se manteve estável, fechando em 0,80%. Na comparação com agosto de 2022, o crescimento é de 4,12%. O resultado contempla os formatos de loja, atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercados, minimercados e e-commerce. Todos os indicadores são deflacionários pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, as quedas consecutivas nos preços de alimentos contribuíram para o aumento no volume de itens adicionados à cesta de consumo. A estabilidade da renda, combinada com a queda nos preços dos alimentos, permitiu ao consumidor acrescentar mais itens na cesta de abastecimento dos lares e buscar itens de valor agregado. A exemplo da carne bovina, justificou Milan. Bem, entre os itens básicos, o maior consumo no preço foi do feijão, uma queda de 8,27%. Os recuos também foram puxados pelo leite longa-vida, leite em pó e margarina. Na cesta de higiene e beleza, as principais retrações, quedas foram registradas em sabonete e shampoo. As altas afetaram creme dental e papel higiênico. Em limpeza, houve diminuição nos preços da água sanitária e desinfetante. E você tem sentido esta baixa nos preços de produtos?
Tem gente que não sai do supermercado, mas quando você pergunta para ela se os preços estão caindo, a pessoa diz: ah, um produto ou outro, e faz aquela cara. Daí você sente que não se trata de um consumidor comum, mas sim ideológico. Daí é melhor parar a conversa. Destaques do dia estão disponíveis em detalhes no portal rmsnews.com.br. Acesse e fique bem informado. Até a próxima edição.